Vamos resolver a avaliação sumativa número 1 de Matemática 5º ano, que é constituída por 18 perguntas. Neste vídeo, vamos resolver as perguntas 6, 7, 8 e 9. Pergunta número 6. Assinala a afirmação correta. Na alínea A, o conjunto dos divisores de um número não é um conjunto infinito. Na alínea B, o conjunto dos divisores de um número é um conjunto infinito. Na alínea C, o conjunto dos divisores de um número não é um conjunto finito. Das afirmações efetuadas, a afirmação correta é a alínea A. Isto é, de uma forma negativa, podemos dizer que o conjunto dos divisores de um número não é um conjunto infinito, ou de uma forma afirmativa, podemos dizer que o conjunto dos divisores de um número é um conjunto finito. E por quê? Antes de respondermos à pergunta, recorda os seguintes conceitos. Um conjunto finito é um conjunto em que é possível contar os seus elementos, por exemplo, o conjunto A, que é constituído pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Este conjunto tem 10 elementos, e como podemos verificar é possível contar os elementos. Um conjunto infinito é um conjunto em que não é possível contar os seus elementos, por exemplo B, que é o conjunto dos números naturais, e que é constituído pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e por aí adiante sem conseguirmos atingir o final do conjunto. Este conjunto tem uma quantidade infinita de elementos, e como podemos verificar não é possível contar os seus elementos. Portanto, agora repara na afirmação e na negação. Um conjunto não finito é um conjunto infinito, e um conjunto não infinito é um conjunto finito. Se os divisores de um número são os números pelos quais ele pode ser dividido de maneira exata, então o conjunto dos divisores de um número é sempre um conjunto finito. Pois não há um número infinito de números naturais pelos quais um número pode ser dividido de uma maneira exata. Resumindo, a alínea A é uma negação, e por isso vamos pensar na forma afirmativa. Dizer que o conjunto dos divisores de um número não é um conjunto infinito é o mesmo que dizer que o conjunto dos divisores de um número é um conjunto finito, o que é uma afirmação verdadeira. A alínea B é já uma afirmação, e que nos diz que o conjunto dos divisores de um número é um conjunto infinito, o que é uma afirmação falsa. A alínea C é uma negação, e por isso vamos pensar na forma afirmativa. Dizer que o conjunto dos divisores de um número não é um conjunto finito é o mesmo que dizer que o conjunto dos divisores de um número é um conjunto infinito, o que é uma afirmação falsa. Pergunta número 7. Das afirmações seguintes, assinala a afirmação correta. Na alínea A, o número 970 é divisível por 3 e por 5, na alínea B. O número 970 é divisível por 2 e por 5, na alínea C. O número 970 é divisível por 3 e por 10, a resposta correta é a alínea B, isto é, o número 970 é divisível por 2 e por 5, e por quê? Vamos então resolver este exercício por dois métodos. No primeiro método, vamos utilizar uma máquina de calcular. No segundo método, não vamos recorrer à máquina de calcular. E neste caso vamos utilizar duas estratégias diferentes. No segundo método e primeira estratégia, vamos recorrer ao algoritmo da divisão. No segundo método e segunda estratégia, vamos utilizar os critérios da divisibilidade. Vamos então resolver pelo primeiro método, utilizando uma máquina de calcular. A divisão entre o número 970 e o número 3 é uma divisão não exata, isto é uma divisão com resto 1, pelo que concluímos que 970 não é divisível por 3. Por outro lado, a divisão entre o número 970 e o número 5 é uma divisão exata, isto é
é uma divisão com resto zero, pelo que concluímos que 970 é divisível por 5. A divisão entre o número 970 e o número 2 é uma divisão exata, isto é uma divisão com resto zero, pelo que concluímos que 970 é divisível por 2. Como já analisamos, o número 970 é divisível por 5. Como já analisamos, o número 970 não é divisível por 3. Mas, a divisão entre o número 970 e o número 10 é uma divisão exata, isto é uma divisão com resto zero. Pelo que concluímos que 970 é divisível por 10. Como podemos verificar, a opção B é a correta, isto é, o número 970 é divisível por 2 e por 5. Vamos então resolver pelo segundo método e primeira estratégia, recorrendo ao algoritmo da divisão. Recorrendo ao algoritmo da divisão entre o número 970 e o número 3, verificamos que é uma divisão não exata, isto é uma divisão com resto 1, pelo que concluímos que 970 não é divisível por 3. Recorrendo ao algoritmo da divisão entre o número 970 e o número 5, verificamos que é uma divisão exata, isto é uma divisão com resto zero, pelo que concluímos que 970 é divisível por 5. Recorrendo ao algoritmo da divisão entre o número 970 e o número 2, verificamos que é uma divisão exata, isto é uma divisão com resto zero, pelo que concluímos que 970 é divisível por 2. Como já analisamos, o número 970 é divisível por 5. Como já analisamos, o número 970 não é divisível por 3. Mas, recorrendo ao algoritmo da divisão entre o número 970 e o número 10, verificamos que é uma divisão exata, isto é uma divisão com resto zero, pelo que concluímos que 970 é divisível por 10. Como podemos verificar, a opção B é a correta, isto é, o número 970 é divisível por 2 e por 5. Vamos então resolver pelo segundo método e segunda estratégia, recorrendo aos critérios de divisibilidade. Para isso, e antes de iniciarmos a resolução por este método, vamos recordar alguns dos critérios de divisibilidade. A divisibilidade por 2 diz-nos que, se o número é par, então ele é divisível por 2. A divisibilidade por 3 diz-nos que, se a soma dos algarismos do número for divisível por 3, ou seja, se for múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. A divisibilidade por 5 diz-nos que, se o algarismo das unidades for 0 ou 5, então ele é divisível por 5. A divisibilidade por 10 diz-nos que, se o algarismo das unidades for 0, então ele é divisível por 10. O número 970 não é divisível por 3 porque a soma dos algarismos é 9 mais 7 mais 0 igual 16, e 16 não é múltiplo de 3. O número 970 é divisível por 5 porque o algarismo das unidades é 0. O número 970 é divisível por 2 porque 970 é um número par. Como já vimos, o número 970 é divisível por 5. Como já vimos, o número 970 não é divisível por 3. O número 970 é divisível por 10 porque o algarismo das unidades é 0. Resumindo, a resposta correta é a linha B. Isto é, o número 970 é divisível por 2 e por 5, e a justificação é as divisões por 2 e por 5 serem divisões exatas. 970 é divisível por 2 porque 970 é um número par. 970 é divisível por 5 porque o algarismo das unidades de 970 é o 0. Pergunta número 8. O Rafael tem mais de 40 livros e menos de 50.
Consegue fazer conjuntos de 3 e 5 livros, mas não consegue fazer conjunto de 2 livros. Quantos livros tem o Rafael? A resposta a este problema é que o Rafael tem 45 livros. E por quê? Se o Rafael tem mais de 40 livros e menos de 50 livros, significa que poderá ter desde 41 a 49 livros, ou seja, poderá ter 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ou 49 livros. Se o Rafael consegue fazer conjuntos de 3 livros, significa que o total dos livros deverá ser um número maior do que 40 e menor do que 50, mas que deverá ser múltiplo de 3, ou seja, poderá ser 42, 45 ou 48. Se o Rafael consegue fazer conjuntos de 5 livros, significa que o total dos livros deverá ser um número maior do que 40 e menor do que 50, mas que deverá ser múltiplo de 5, ou seja, poderá ser apenas 45. Se o Rafael não consegue fazer conjuntos de 2 livros, significa que todos os múltiplos de 2 incluídos nos números maiores do que 40 e menores do que 50, não podem corresponder ao total de livros. Reparemos o seguinte, não seria necessário termos a indicação de que o Rafael não consegue fazer conjuntos de 2 livros, porque o único número que satisfaz as duas condições anteriores, isto é, consegue fazer conjuntos de 3 livros e de 5 livros, é apenas o número 45. Resumindo, podemos então dizer que o Rafael tem 45 livros. Pergunta número 9. Qual dos números tem mais divisores, o 12 ou o 20? Ambos os números têm 6 divisores. E por quê? Para resolvermos este exercício, temos que conhecer os conjuntos de divisores dos dois números, e só depois disso é que podemos verificar qual deles tem mais divisores. Estratégia a utilizar para escrever, em extensão, o conjunto de divisores do número 12. Ponto 1. Começar por designar o conjunto dos divisores do número por D seguido do número que estamos a analisar. Neste caso D12. Ponto 2. Desde logo, podemos escrever dois divisores, o 1 e o 12, porque sabemos que, primeiro, o número 1 é divisor de qualquer número, pelo que 12 a dividir por 1 é uma divisão exata, e, segundo, qualquer número é sempre divisível por si próprio, pelo que 12 a dividir por 12 é uma divisão exata. Notemos que, a haver mais divisores, esses números serão maiores do que 1 e menores do que 12. Ponto 3. A partir daqui vamos verificar se o número tem mais divisores, começando pelo número seguinte ao 1, que é o 2. Será que 2 é divisor de 12? É, porque 12 a dividir por 2 é uma divisão exata, cujo quociente é o número natural 6. Sendo o número 2 mais um dos divisores de 12, significa que 6 também é um divisor, pelo que o divisor 2 é posicionado à esquerda e a seguir ao divisor 1. E o divisor 6 é posicionado à direita e à esquerda do divisor 12. No entanto, reparemos que o produto dos divisores posicionados simetricamente relativamente ao conjunto dos divisores é igual ao número 12, isto é, 1 vezes 12 igual 12 bem como 2 vezes 6 igual 12. Se 2 não fosse divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor seria a partir dos números seguintes, 3, 4, 5 e por aí adiante. Notemos que, a haver mais divisores, esses números serão maiores do que 2 e menores do que 6. Ponto 4. Eventuais divisores adicionais terão que ser maiores do que 2 e menores do que 6. Vamos testar o número seguinte, que é o número 3. Será que 3 é divisor de 12? É, porque 12 a dividir por 3 é uma divisão exata, cujo quociente é o número natural 4. Sendo o número 3 mais um dos divisores de 12, significa que 4 também é um divisor.
pelo que o divisor 3 é posicionado à esquerda e a seguir ao divisor 2 e o divisor 4 é posicionado à direita e antes do divisor 6. Ponto 5. Eventuais divisores adicionais terão que ser maiores do que 3 e menores do que 4, mas entre estes dois extremos não existem números naturais. Pelo que o conjunto dos divisores de 12 está completo, isto é, não existem mais divisores, o número 12 tem 6 divisores. O conjunto de divisores de 12 é então o conjunto dos números 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Estratégia a utilizar para escrever, em extensão, o conjunto dos divisores do número 20. Ponto 1. Começar por designar o conjunto dos divisores do número por D seguido do número que estamos a analisar, neste caso D20. Ponto 2. Desde logo, podemos escrever dois divisores, o 1 e o 20. Porque sabemos que, primeiro, o número 1 é divisor de qualquer número, pelo que 20 a dividir por 1 é uma divisão exata, e, segundo, qualquer número é sempre divisível por si próprio. Pelo que 20 a dividir por 20 é uma divisão exata. Notemos que, a haver mais divisores, esses números serão maiores do que 1 e menores do que 20. Ponto 3. A partir daqui vamos verificar se o número tem mais divisores, começando pelo número seguinte ao 1, que é o 2. Será que 2 é divisor de 20? É, porque 20 a dividir por 2 é uma divisão exata, cujo quociente é o número natural 10. Sendo o número 2 mais um dos divisores de 20, significa que 10 também é um divisor. Pelo que o divisor 2 é posicionado à esquerda e a seguir ao divisor 1 e o divisor 10 é posicionado à direita e à esquerda do divisor 20, no entanto. Reparemos que o produto do divisores é igual ao número, isto é, 1 vezes 20 igual 20 bem como 2 vezes 10 igual 20. E isto acontece para todos os pares de divisores posicionados simetricamente relativamente ao conjunto dos divisores. Se 2 não fosse divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor seria a partir dos números seguintes, 3, 4, 5 e por aí adiante. Notemos que, a haver mais divisores, esses números serão maiores do que 2 e menores do que 10. Ponto 4. Eventuais divisores adicionais terão que ser maiores do que 2 e menores do que 10. Vamos testar o número seguinte, que é o número 3. Será que 3 é divisor de 20? Não, porque 20 a dividir por 3 é uma divisão não exata cujo resto é igual a 2. Se 3 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte. O número 4. Será que 4 é divisor de 20? É, porque 20 a dividir por 4 é uma divisão exata, cujo quociente é o número natural 5. Sendo o número 4 mais um dos divisores de 20, significa que 5 também é um divisor, pelo que o divisor 4 é posicionado à esquerda e a seguir ao divisor 2 e o divisor 5 é posicionado à direita e antes do divisor 10. Ponto 5. Eventuais divisores adicionais terão que ser maiores do que 4 e menores do que 5, mas entre estes dois extremos não existem números naturais. Pelo que o conjunto dos divisores de 20 está completo, isto é, não existem mais divisores, o número 20 tem 6 divisores. O conjunto de divisores de 20 é então o conjunto dos números 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Resumindo, podemos dizer que ambos os números têm 6 divisores. O conjunto dos divisores de 12 é então o conjunto dos números 1, 2, 3, 4, 6 e 12. O conjunto dos divisores de 20 é então o conjunto dos números 1, 2, 4, 5, 10 e 20.